Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas novamente ao canal Gestão ClickUp. Nesse vídeo número 2, a gente vai navegar um pouco pela plataforma e eu vou mostrar para vocês de uma forma mais genérica e um pouco mais intuitiva o que é o ClickUp, né? O que é essa ferramenta, o que o software faz, para que serve e como que ele parece, né? Para quem não viu. Bom, então, primeiramente eu quero deixar bem claro o seguinte, nesse vídeo, por mais que o site inteiro ele é em inglês, né? A empresa é americana, não existe traduções ainda para outras línguas, pelo menos para o português. Então, o meu intuito aqui é mostrar para vocês o que é o site, né? Mostrar algumas telas das ferramentas e das funcionalidades que o ClickUp tem. Eu quero deixar bem claro que vocês não precisam saber inglês para entender o que a ferramenta faz, né? Quando vocês criaram a conta do ClickUp, vocês vão colocar os projetos respectivos na sua língua, né? No caso português. Então é legal entender quais são as funções, por isso que esse vídeo aqui é para demonstrar o que são todos esses nomes, né? O que são essas coisas, por que tem tanta coisa no software, né? Então eu quero deixar bem claro, mais uma vez falando, que não se preocupa com o inglês por enquanto, tá bom? Bom, o site é clickup.com, muito simples, recomendo e sugiro que vocês abrem aí uma aba ou depois desse vídeo acompanhem e dêem uma explorada por conta própria para vocês entenderem, beleza? Aqui logo de cara, né, a gente tem a parte onde você consegue criar a tua conta, né? Então aqui você tem o teu e-mail e aqui ele deixa bem claro que ele é de graça, tá? Você consegue fazer a conta no ClickUp sem se preocupar em ter um prazo específico que depois vai cobrar, assim como outros softwares fazem. Às vezes você tem 14 dias ali de trial, né? Mas não se preocupem que o ClickUp ele é de graça, tá? Ele existe sim um plano pago com muitas outras funções, mas o plano gratuito ele já é muito completo. E isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês conseguem usar sim o ClickUp no plano gratuito com o maior prazer de todas as funções, de todas as funcionalidades que a ferramenta oferece, tá? Se vocês quiserem criar a conta de vocês, é muito simples, basta colocar teu e-mail ou colocar nesse botão aqui no topo que chama Sign Up, ou eu vou deixar um link na descrição do vídeo, que é o link direto do meu cadastro. É só clicar no meu link e vai praticamente na mesma tela, onde vocês já conseguem acessar, beleza? Bom, para começar, a gente tem essa pequena imagem aqui no canto praticamente central da tela. O que significa isso, né? Então, aqui, essa parte de trás da tela é basicamente a função principal do ClickUp, né? É uma ferramenta de gerenciamento de projetos e tarefas. Então, para qualquer projeto que você cria, ou qualquer coisa que você cria no ClickUp, a não ser que seja um documento, né? Eu vou falar um pouco mais de detalhes sobre isso. Mas o ClickUp ele cria um projeto em forma de listas, né? Então ele está selecionadinho aqui em roxo. Basicamente é isso que ele faz. Quando você cria um projeto, né? A gente pode ter aqui um exemplo dos Spaces que eu vou comentar a partir aqui depois também, tá? Vai ficar para um próximo vídeo. Mas tudo que você criar no ClickUp, vamos supor, se você quer gerenciar uma coisa nova, ele cria nesse formatinho de lista, né? Então, por isso que tem essa parte de lista aqui atrás. E basicamente, o que é isso? A gente pode ver logo de cara, ó, você consegue ver as atividades que estão completas, o que está em andamento e assim por diante, né? E o que mais a gente consegue ver logo de cara dessa imagem, né? Parece que é uma foto bobinha, mas a gente entende basicamente logo na primeira impressão, né? Para quem nunca acessou o ClickUp, o que é isso, né? Para que são o que são esses botões e o que são essas cores, né? Então, como eu falei, para qualquer lista que você cria, você pode alocar pessoas específicas para cada tarefa, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma pessoa específica, aqui uma outra pessoa específica que estava tomando conta dessa atividade. Aqui nessa coluna um pouco escondida aqui atrás tem as datas, né? É um calendário onde você consegue colocar quando que essa tarefa precisa ser concluída e também os status, né? Então a gente tem aqui um exemplinho em iniciação, em planejamento, em execução e assim por diante, tá? No geral, muito geral mesmo, é isso que o ClickUp faz. Você consegue gerenciar atividades de uma forma bastante específica e granular, e o básico do básico é que você consegue alocar pessoas, se você tem um time trabalhando com você, e colocar datas específicas para cada atividade. E vocês vão entender o porquê é importante entender esse fundamento, beleza?
Bom, uma outra coisa que eu quero mostrar logo de cara, né, antes que a gente aprofunda mais a navegação no site, é que, olha que legal, aqui tem uma opção de chat, né? Então você consegue comunicar com o time de vocês de uma forma bastante rápida, né? Então você consegue taguear as pessoas de uma forma muito simples, né? Praticamente um WhatsApp, uma rede social em tempo real na plataforma, né? Então você não precisa mais sair do ClickUp para se comunicar com as pessoas. Muita gente faz isso, manda e-mail, às vezes manda e-mail, já liga para a pessoa em seguida, ou já manda um WhatsApp dizendo o que é o e-mail. Então, o ClickUp ele abrange muitas funcionalidades de vários outros softwares de uma forma bastante centralizada, e isso é muito importante, beleza? Um outro ponto que eu quero destacar aqui também, e eu acho que é muito importante vocês entenderem o porquê eu estou focando nessa tela simples, é pelo seguinte. Esse, né, como eu falei, é o fundamento do ClickUp. Então, aqui a gente tem um projetinho, né? Então, nesse exemplo, ela aqui tem um projeto que você vai falar de desenvolvimento, você vai falar vamos supor que é uma empresa só, né? Falando do marketing e de produtos, né? Então, você tem 3 projetos e para cada projeto aqui dentro você consegue criar quantas atividades, quantas tarefas você quiser, né? Então, vamos supor, se a pessoa está aqui nessa parte de desenvolvimento, né? Vamos deixar um exemplo mais realista para o nosso cenário. Vamos supor que aqui seria finanças, né? Você quer falar só de assuntos de finanças da empresa. E aqui, no caso, você alocaria os responsáveis pelas finanças na empresa, né? Então, você só vai falar de finanças nesse tópico, né? Então, dentro desse tópico finanças, por exemplo, você vai ter várias atividades relacionadas a cada assunto. Então, você pode ter uma atividade com uma lista aqui falando sobre impostos, né? Um outro projeto de lista falando sobre vendas, né, ou custos, ou eventos específicos e assim por diante, né? Então, isso que é legal entender, né? Você consegue granular, e eu vou falar novamente de hierarquia mais para frente, mas é isso que o ClickUp oferece, tá? Então, você consegue se comunicar com pessoas em determinados projetos ou atividades e você também consegue se comunicar com toda a corporação, né? Às vezes você consegue mandar e-mail para todo mundo dentro do ClickUp de uma forma nativa, tá? Bom, outros 2 pontos que eu gostaria de esclarecer é que o ClickUp também tem essa nova função que chama documentos. Isso é uma coisa nova que eles implementaram recentemente e, na minha opinião, é uma das melhores coisas que eles fizeram. E por que isso? Porque dentro de cada projeto ou de cada atividade ou subatividade você consegue criar documentos, né? Então vamos supor, se você trabalha com recursos humanos e você quer entregar uma série de informações sobre a empresa para pessoas que acabaram de iniciar na empresa que você trabalha, essa parte de documentos dentro do ClickUp ela é bastante útil, porque você consegue colocar informações travadas, que ninguém vai conseguir mexer lá, né? E qualquer tipo de informação, né? Então, basicamente um diretório de documentos, como se fosse um Google Documents, um Microsoft Word, que você dentro do próprio ClickUp. E qual que é a vantagem disso? Ele é online, ele funciona na forma de hyperlinks, né? Você, ao invés de mandar um anexo para uma pessoa, você consegue mandar apenas um link e essa pessoa tem acesso a todo tipo de documento que está lá dentro. E eu vou explorar isso com mais calma, né, com mais detalhes, mas eu acho muito legal isso porque, novamente, você não precisa sair da ferramenta ClickUp para achar documentos relevantes a cada atividade, né? E um outro ponto extremamente importante, que é fundamental por trás do ClickUp, é que cada lista, né, a gente está vendo que está selecionada a lista aqui em roxinho, mas para cada lista você consegue visualizar as mesmas informações de formas diferentes. Então você consegue visualizar o mesmo projeto de uma forma em cartões, né, que são os boards, o famoso Kanban, né, muitas pessoas conhecem como Kanban Chart. Você também consegue visualizar por calendário, linha do tempo e tabela e assim por assim, acho que são, se não me engano, são mais de 15 visualizações diferentes que você consegue acessar para cada tarefa. Ou seja, a mesma coisa você consegue visualizar de formas diferentes. E, mas qual que é a vantagem disso? Não vai ficar muito confuso? Parece que vai, mas não vai, né? Se você pensar dessa forma. Vamos supor que você está trabalhando numa construção de uma casa, né? Um exemplo geral, né? Você trabalha no escritório de arquitetura e tem um arquiteto responsável só pela parte da garagem, né? Vamos supor que você quer construir uma garagem que vai caber ali carro subterrâneo, um exemplo. Então, você consegue criar esse projeto e criar uma lista, uma visualização específica
para só essa pessoa que está trabalhando na garagem e só com as informações relevantes daquela garagem, né? Às vezes a pessoa não precisa ter acesso ao projeto inteiro. Um exemplo, tá? Ou às vezes está num restaurante, você quer entregar informações para os seus fornecedores só dos materiais que ele precisa mandar para o restaurante em determinado dia da semana, né? Então, esse é mais um exemplo onde as visualizações diferentes são muito vantajosas, e isso é muito importante entender do ClickUp, tá? Porque muita gente se limita só à lista, tem um monte de lista tal. Aqui a gente tem um exemplo simples, né? Com 3, 4, 5 atividades, mas você pode carregar isso quantas listas, quantas atividades você quiser, né? Você pode até carregar para a parte de milhares, centenas de listas. Às vezes fica muito confuso gerenciar isso de uma forma listagem. Então, por isso que as outras visualizações têm um papel fundamental no ClickUp, né? Então, a parte de Kanban ou a parte de tabelas, e que você consegue customizar especificamente o porquê e visualizar informações específicas para cada detalhe do projeto, tá? Às vezes fica um pouco confuso o que eu estou falando, mas vocês vão entender, tá? Mas é bem legal entender que o ClickUp funciona da seguinte forma: hierarquia e visualizações, e uma outra coisa também que é colaboração de informações e automações, tá? São basicamente 4 pernas aí da ferramenta. Bom, não se preocupe que a gente vai explorar isso com mais calma. Aqui outra coisa que eu quero dizer é que aqui tem a parte de reputação, né? Eu gosto de falar disso porque eu já tive muitas experiências no passado com ferramentas que prometeram um serviço e no final das contas foram hackeadas, né? Ou estavam cheios de erros, ou às vezes você tenta fazer uma coisa e não é tão simples, não tem o suporte necessário. E o que eu gosto do ClickUp é uma empresa bastante séria, né? Que se preocupa muito com a reputação e dados dos seus clientes, e é por isso que aqui tem mais de 10 mil revisões, né? avaliações global sobre o ClickUp mundo afora, né? Então é muito importante saber disso, tá, pessoal? Aqui a gente tem alguns exemplos de empresas que usam o ClickUp hoje em dia, mas pode ter certeza que a gente está falando na casa dos centenas de milhares. Bom, eu vou continuar na primeira página do site. Eu não vou explorar muito essas partes aqui. Talvez eu clique uma vez ou outra, mas eu quero mostrar para vocês um pouco mais, beleza? Seguindo aqui para a segunda seção, né? Aqui a gente tem um pouco mais detalhadas 4 funções, 4 abazinhas falando o que é o ClickUp, né? Então olha que legal. Aqui é uma animaçãozinha dizendo nessa primeira parte, né? Projetos e tarefas, né? Então o que ele está querendo dizer aqui? Olha só, você consegue criar a tua lista, né? Igual eu estava mostrando, deixa eu voltar aqui. Igual eu estava mostrando aqui. E dessa mesma lista você consegue arrastar lista para lá e para cá, colocar apenas em um clique do botão mudar o status dessa tarefa e colocar datas de quando elas precisam ser concluídas, né? Então, olha que intuitivo, olha que simples, né? Você consegue arrastar coisas de uma forma muito simples, né? Não precisa ficar clicando, é só ou indo para lá e para cá. Então, olha que legal. É aqui, ó, na parte de board, né, Kanban, você consegue ver as mesmas coisas que estavam na lista, só que de uma forma um pouquinho mais visual, né? Então, às vezes tem gente que prefere dessa forma, mas é isso que eu quero dizer, tá, pessoal? E outras coisas, essas colunas aqui que estão mostrando, elas são totalmente customizadas, tá? Você consegue adicionar colunas novas com determinados tipos de informação. Às vezes você quer colocar um valor em financeiro, ele vai te mostrar o valorzinho financeiro, né? Ou às vezes você quer colocar um status novo, por exemplo. Eu trabalho com um projeto que eu quero falar quais atividades são relacionadas a fornecedores ou transporte, assim por diante, né? Então, essas colunas te permitem customizar de acordo com a sua necessidade ou a tarefa que você está gerenciando, tá bom? Então, nessa parte de chat, né, segunda abinha, é isso que eu estava falando anteriormente. Aqui você consegue mandar mensagens para os seus colaboradores ou para as pessoas que trabalham com você do próprio dentro do ClickUp, né? Então, você não precisa ficar mandando e-mail. Uma coisa que o ClickUp quer fazer, ele quer aniquilar os e-mails, deixar e-mail somente para pessoas que estão fora do ecossistema do ClickUp, né? Mas olha que legal, você consegue taguear uma pessoa, né, colocando uma arrobazinha, e selecionar a pessoa que está dentro do seu time, da sua organização, e mandar mensagem. Toda vez que isso acontece, vai entrar uma caixinha de notificação aqui, né, como se fosse um inbox, e lá vai ter todas as mensagens que você foi tagueada, né? Então, olha que bacana. Às vezes você está gerenciando um projeto com muitas atividades e você vai ficar perdido porque tem tanta lista, tem tanta gente mexendo. Então, essa função de chat ela é muito útil. Ela te ajuda a manter
no ritmo, né? E de forma atualizada, de uma forma bastante direta. E o melhor, ela fica tudo registrada lá, né? Vamos supor, às vezes você trabalha com WhatsApp ou com Google Hangout ou com Microsoft Teams ou Zoom, você às vezes precisa ficar caçando onde estão as mensagens. E dentro da função chat no ClickUp, você consegue notificar as pessoas e também colaborar de uma forma muito melhor e de forma registrada, ou seja, todo o legado das informações fica tudo no ClickUp, né? Então você consegue encontrar, às vezes você mandou uma solicitação de cotação para uma pessoa que não está mais na empresa, a pessoa saiu da empresa há 7, 8 meses atrás. No ClickUp você vai conseguir ver o histórico dessa conversa, né? Em determinada atividade, né? E o bacana é que o chat ele te permite conversar de uma forma abrangente, você pode falar com todo mundo a qualquer momento, ou você pode criar chats específicos para cada projeto, né? Então, às vezes você não quer que uma determinada pessoa faça parte do seu projeto ou do seu time, isso é onde você consegue travar, né? E deixar de uma forma mais linkada para determinada fase do seu projeto, tá? Então, isso é muito legal. Aqui na terceira aba, né, a gente fala mais de objetivos. Então aqui, por exemplo, para cada atividade que você completa, ele vai mostrando de uma forma linear quais etapas foram concluídas e quão longe você está de terminar o seu projeto. Isso é uma outra coisa muito útil. Às vezes você tem prazo de entrega determinado para realizar uma atividade, uma tarefa, e é aqui que ele vai te traqueando, né, de uma forma bastante visual, né? Bastante intuitiva, novamente, assim como a ferramenta inteira do ClickUp é. E ele vai te mostrando o que precisa ser feito e quão longe você está de alcançar esses objetivos, né? Isso é uma outra observação, voltando um pouco aqui, ó. Para cada aba que você clica ali, ele coloca aqui embaixo, né, o que ele substitui, né? Então, nessa parte de projetos, ele substitui o Asana, o Monday ou o Jira, né? Se você usa alguma dessas ferramentas. Aqui no chat, ele vai te substituir todas essas aqui, ó. Muitas empresas usam o Slack, né? Principalmente a parte de publicidade, tecnologia. Muita gente aderindo ao Microsoft Teams, Google Hangouts, que é do próprio Gmail. Então, tudo isso, como está dentro do ClickUp de forma nativa, você não precisa mais ficar caçando as informações. É isso que eu estava querendo dizer. E aqui na parte de objetivos, ela também substitui esse software. Se alguém de vocês usa, você vai conseguir gerenciar tudo isso integrado. Isso é muito bacana. Bom, aqui na quarta aba, né, essa é uma dos fundamentos mais importantes do ClickUp, que, como estava dizendo anteriormente, você precisa entender o porquê tem tanta visualização diferente, né? E olha só, aqui ele diz que tem mais de 20 tipos de visualizações em tempo real que você consegue visualizar a sua atividade, né? Então, posso te dar um exemplo mais concreto para vocês entenderem melhor. Vamos supor que você trabalha no escritório de nutrição ou odontologia, né? Você às vezes tem uma menina ou um rapaz na recepção que precisa ver quais são as agendas do dia ou da semana, né? Eu entendo que muitos consultórios aí já usam outras ferramentas, mas se vocês quiserem migrar para o ClickUp, isso também é possível. Então, uma das visualizações aqui seria a recepção, por exemplo, né? E essa visualização seria só o calendário, com algumas funções mais limitadas. Por exemplo, você não precisa saber o histórico da paciente, né? Assim, nesse caso aqui, da principal lista, né? Você teria onde o profissional, o dentista, por exemplo, colocaria as informações de cada paciente. Mas se você quer criar só um calendário para o pessoal da recepção integrar com os doutores, né? Um exemplo, aí é que a função visualização entra em cena, tá? E tem muitas formas de visualizar as mesmas coisas que você vê em lista de formas visuais diferentes, né? Aqui, ó, tá um pouco pequeno, mas eu posso ler para vocês. Por exemplo, acho que tem uma outra forma. Eu vou ler aqui rapidinho, porque fica mais simples, né? Que a gente está nessa parte de visual. Por exemplo, lista, né? Que é o primeiro, o principal. Aqui tem a parte de board, né? Kanban, calendário. Você pode criar uma visualização só por atividade, ou seja, essa aqui é mais se você colabora com o seu time e você tem algum gestor que precisa ver o que cada pessoa está trabalhando. Essa parte de atividade aqui onde ela vai mostrar tal pessoa está atrasado com isso, está adiantado com aquilo e assim por diante, né? Aqui a parte de box, né? Como se fosse matriz ou tabelinha, Gantt chart, tem as partes de mapas mentais também, tabela, linha do tempo,
E assim vai, pessoal. É muito, muito amplo. Muita coisa dá para fazer com o ClickUp, tá? Mas eu só quero mostrar que esses 4 pilares aqui são os principais de toda plataforma, e não importa a indústria que você esteja, e não importa o tamanho da sua empresa ou do seu time, beleza? Então, só para resumir, a gente consegue criar projetos e atividades de forma lista, né, de forma linear, e também de formas de visualizações diferentes. A gente também consegue traçar objetivos para cada projeto ou atividade, e a gente consegue colaborar pelo chat com todo mundo. Isso é o mais legal. Beleza? Espero que não tenha ficado muito confuso, mas vamos seguir aqui então? Bom, olha só. Aqui eu quero mostrar 3 ferramentas que o ClickUp tem, que basicamente são novas, mas que são muito úteis, tá bom? Aqui o documento, como eu estava mencionando lá atrás, na minha opinião, é uma das coisas mais legais que eles já fizeram. E por quê? Porque simplesmente ele vai te substituir todos aqueles arquivos em Word que você sempre fez e fica jogado para lá e para cá, né? Você não sabe mais onde estão as coisas. Então essa parte de documento você consegue deixar ela muito mais uniforme e mais centralizada, né? Então, olha só que legal. Se você cria um projeto de marketing, por exemplo, você consegue criar um documento lá que chama marketing mesmo, não, Marketing Docs, por exemplo. E dentro desse Marketing Docs você consegue criar subpáginas, tá vendo? Ó? Tudo isso aqui, ó, é dentro de um único documento e você tem aqui as subpáginas dentro do próprio documento, né? Então, basicamente é como se você tivesse vários documentos em um só, né? Basicamente, você está criando um pequeno site aqui, né? Um site simples, com todas as funções que um Microsoft Office tem, por exemplo, né? Então, olha que legal. Você consegue deixar cores diferentes, você consegue taguear pessoas, você consegue colocar capa, igual ele está fazendo agora, criar páginas, e tem muita coisa, gente. Realmente tem muita função, a gente vai explorar isso mais a fundo, mas o porquê isso é importante? Porque raramente você vai gerenciar um projeto onde você não precisa documentar nada, né? Então a lista ela serve de uma forma sumária, ela vai te falar de uma forma simples do que você tem que fazer, né? Como se fosse ali um headline, né? um título da função, mas se você precisa de uma coisa mais a fundo, ou você quer jogar algum contrato, ou você às vezes precisa ter instruções sobre uma determinada atividade a ser feita, essa parte de documentos ela já fica integrada com o seu projeto, né? Então não precisa sair do ClickUp, ir lá para o seu Google, ir lá para o seu Office, buscar o documento. Você consegue integrar tudo aqui, tá, pessoal? Isso é muito bacana. Né? Então aqui ele está mostrando. Eu vou aprofundar isso sem dúvida, mas uma outra coisa que eu gosto bastante da parte de documentos é que você consegue colocar cores, listas, tópicos de uma forma muito intuitiva, muito simples, beleza? Aqui outra função que eles têm, que na minha visão é muito gênio, tem essa parte de lousa, né, chamada whiteboard. Então olha que legal, para cada projeto que você faz também, você consegue criar lousas, né? Então tem muita gente que está usando aí o Miro, né, que é um site de mapa mental, mas o Miro é só mapa mental, né? Você não consegue, você vai conseguir integrar o Miro com as suas atividades, mas o ClickUp ele tem uma forma nativa agora de você mapear as suas ideias, fazer brainstorming, igual ele está fazendo aqui, né? Arrastar para lá e para cá. Você consegue ver quais pessoas estão trabalhando em qual atividade. Por exemplo, aqui tem o John, aqui tem o Andrew, né? Então, isso é o mais bacana de tudo. Além de ser fácil, né? Nativo, você não precisa sair da plataforma, ela é colaborativa, né? Então, olha que bacana. Então, você consegue arrastar as coisas e olha só, às vezes você tem várias atividades, né? Então vamos supor, se você cria uma atividade lá na sua lista, ela já aparece aqui como se fosse um desses quadradinhos, ou se você está aqui nesses quadradinhos e adiciona um novo quadradinho, digamos assim, né? um outro título, ele vai criar uma lista automaticamente lá para você, né? Então isso é o mais legal, é tudo integrado, gente, isso é muito poderoso, tá? Parece muito confuso, né? Principalmente para quem não é familiarizado com softwares, mas isso revoluciona de uma forma muito grandiosa as operações da sua empresa e sem dúvida alguma reduz muito o tempo operacional caçando informações. Às vezes você não tem informações feitas de forma correta, então isso é muito bacana, não sair da plataforma para fazer tudo isso, né? Para não estender muito o vídeo, né, vamos seguir aqui então para o próximo passo. Essa parte de dashboard são basicamente o resumo de tudo que está acontecendo dentro de cada projeto, né? Então aqui como exemplo ele consegue te mostrar o que está aprovado, o que não está aprovado,
Ou seja, de uma forma bastante intuitiva, ele consegue sumarizar para vocês tudo o que está acontecendo em cada etapa do seu projeto. Bom, eu gostaria de ser honesto nessa parte e dizer o seguinte: para quem não conhece o ClickUp, para quem vai começar a usar agora, eu não acho que o dashboard vai ser uma coisa que vocês vão usar a partir de agora, tá? Acho que, na minha opinião, o dashboard é para quem já está mais familiarizado, para quem já imputa as informações de uma forma mais correta e atualizada, né? Porque, querendo ou não, o dashboard ele é só um sumário das coisas que estão por trás, né? Então, você precisa ter alimentação de dados de uma forma bastante consistente, né, e acurada. Então, o dashboard é sim muito útil, mas desde que você saiba usar as atividades, as datas de forma correta, tá? Eu vou explorar os dashboards sim, mas eu quero deixar bem claro para vocês que isso pode ser uma forma, deixar um pouco de lado, de uma forma secundária, né? Porque não adianta nada a gente pular para essa parte, sendo que os fundamentos de lista, né, de visualizações não estão sendo feitos corretamente, beleza? Mas eu só quero mostrar para vocês que essa função aqui existe e ela sim é muito útil. Bom, aqui também passando um pouco para outra seção do site, aqui olha que legal, se você tem alguma familiaridade, né, com algum desses softwares, vocês vão entender que o ClickUp ele substitui eles todos, né? Ou seja, é muito bacana saber disso, porque eu pessoalmente já usei vários desses que estão mostrando aqui, né, em diversas empresas diferentes. Bom, para quem não sabe, eu moro na Austrália, então aqui é muito mais... digamos que está um pouco mais à frente do Brasil, né? Se você está usando uma ferramenta na nuvem, né? Por exemplo, esse Airtable aqui ou Asana, é muito mais comum em empresas daqui que já estão familiarizadas com essas ferramentas globais do que no Brasil. O Brasil está começando agora, tem muita gente usando, né? Mas é mais nesse nicho de startup ou de empresas maiores, né? Mas o que eu quero dizer, né, sumarizando, é que você não importa, novamente, não importa o tamanho da empresa ou do departamento que você está, o ClickUp é útil de todas as formas, tá? De literalmente todas as formas. Muita gente no Brasil conhece o Trello, que na minha opinião é o mais usado. Eu também já usei muito o Trello, Airtable, Asana, Monday já usei e principalmente Excel, né? Como acho que todo mundo. O Trello, ele tem as suas limitações e o ClickUp, ele faz tudo que o Trello faz. Ele realmente tem tudo e muito mais. Então, por isso que eu quero dizer, deixar bem claro, que o ClickUp é a ferramenta do ano, gente. O ClickUp é a ferramenta dos próximos anos. Se você tem vontade de implementar, o canal aqui do YouTube Gestão ClickUp vai te mostrar isso a fundo, tá? E pode ter certeza que nos próximos vídeos vocês vão entender isso com mais facilidade, tá bom? Olha só, aqui a gente tem alguns 5 pontos que eles colocaram, né? O que faz a plataforma, né? Então, basicamente, você consegue importar informações, você consegue fazer download de informações, por exemplo, se tem aqueles documentos que eu estava mencionando, você consegue fazer download do seu documento inteiro, de forma simples, com um único clique de botão, e ele vai te dar um PDF ou qualquer outro formato, e você pode mandar esses documentos para alguém, né? E assim por diante. Ele tem os aplicativos nativos do próprio ClickUp e ele também permite que você integre, né? Então vamos supor, eu uso o Trello, eu não quero abandonar o Trello. Você consegue importar as informações do Trello para o ClickUp. Olha que legal isso, né? Então ele consegue integrar muitos e muitos aplicativos, tá, gente? E também ele consegue automatizar várias funções, tá? Isso também é muito importante. Tem muita gente que usa o ClickUp ou qualquer outro software de gestão de atividades e sempre está lá manualmente colocando as informações, mas esquece que as automações foram feitas para te auxiliar, né? Para cortar caminho de tempo. Então, as automações, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você trabalha numa agência de recrutamento ou você faz parte do recursos humanos de uma empresa, né? E você quer contratar uma ou duas pessoas e você tem dentro aí umas 20, 30 pessoas na quais você gostaria de entrevistar. Então, vamos supor, você consegue criar um processo no ClickUp, né, que é um formezinho, e você vai mandar para essas pessoas, né? Então, vamos supor, a pessoa quando ela completa o formulário, ela vai virar uma atividade, né? Então, automaticamente vai virar uma atividade para você avaliar os resultados daquela entrevista, ou você vai poder dizer se esse candidato é bom ou ruim, né? Então, o ClickUp consegue mudar os status das coisas, as datas das coisas para você, né? Sem que você tenha que ficar atualizando uma por um, né? Então, essa parte de automação, se você souber usar de uma forma inteligente, ela vai praticamente operacionar tudo para você, né? Então, isso que é legal. Então, por isso que tem 5 pontos aqui, porque basicamente esses são os 5 pilares de toda a ferramenta, né?
Então, resumindo aqui, importar coisas, fazer download, ter os aplicativos nativos ou externos, integrar as coisas com esses aplicativos e automatizar, tá? Eu não vou clicar aqui na mais informações porque o objetivo desse vídeo é deixar ele mais curto, mais familiarizado com a ferramenta em si, mas eu quero que vocês explorem clicando nesses links que está aparecendo aqui na tela e vocês conheçam por vocês mesmos o que eu quero dizer, tá bom? Bom, só para seguir aqui mais na parte final do vídeo, aqui o que eu quero mostrar para vocês, essa aqui é um cardzinho muito importante também, porque o que ele mostra? Ele mostra aqui algumas áreas da indústria, né, ou de gerenciamento de projetos mundo afora, onde as pessoas usam o ClickUp, né? Então aqui a gente tem gerenciamento de projeto, engenharia, aqui seria um pouco mais de software, mas nada impede que pode ser a parte de engenharia tradicional, né? Mecânica, civil, química, etc. Aqui a gente tem a parte de vendas, né? Se você trabalha com alguma carteira de clientes, você precisa gerenciar o que está rolando com cada pessoa, com cada lead, cada prospecção. E aqui onde você consegue colocar as informações, né? Novamente, taguear cada pessoa respectiva para cada tarefa na sua respectiva data, com o seu respectivo status e assim por diante. Assim você vai traqueando o que tem que ser feito, o que precisa ser feito, né? Olha que bacana também na parte de marketing, se você trabalha com mídia, né, com produção de conteúdo, divulgação de vendas, campanhas, etc. É muito útil também, tá? Principalmente nessa parte de calendário, igual está mostrando aqui. Se você gerencia algum desenvolvimento de produto, você consegue ver aqui também de uma forma mais detalhada, né, qual que é o status de cada etapa do projeto, né? Se você quer divulgar uma linha de roupas, por exemplo, para a primavera, você pode traquear um projeto específico para a primavera de um determinado fornecedor e assim por diante, né? Ou vamos supor, se você trabalha numa linha de restaurantes, né, uma rede de restaurantes, e você precisa gerenciar todos os seus fornecedores, né? Então você consegue criar visualizações específicas para cada fornecedor, você não precisa dar acesso do projeto inteiro, você consegue limitar essas visualizações, igual eu estava dizendo aqui, de uma forma mais customizada, né? Então isso que é interessante, né? Então nessa parte de produto aqui você consegue gerenciar qual que é o caminho do produto, né, onde que ele está, que estágio ele está, quais são as datas que ele está rodando no momento. Aqui é um pouco mais técnico essa parte de sprint. Se você trabalha com um projeto, o ClickUp tem toda uma funcionalidade de sprint também, tá? Eu vou falar isso mais a fundo nas próximas semanas, mas seguindo aqui então, ó, a gente tem o pessoal de design, né, o pessoal mais da parte artística, consegue gerenciar e colaborar com outras pessoas, seja estando dentro da sua empresa ou fora, né? E assim vai, gente. É infinita as possibilidades que você consegue fazer com o ClickUp, tá? Mais um outro exemplo onde é muito usado aqui na parte de finanças também, né? Se você trabalha aí na parte de contabilidade de alguma empresa, ou se você trabalha com gestão financeira para um microempreendedor, por exemplo, aqui o ClickUp também consegue gerenciar tudo isso para você sem que você saia, né, da plataforma. Eu não estou falando que ele tem um software de finanças, mas você consegue traquear coisas mais simples de finanças, né? Gerenciar contratos ou linkar uma planilha em Excel de uma fonte externa com um projeto no ClickUp e assim por diante, tá bom? Essa parte aqui é a parte de recursos humanos, igual eu estava mencionando um pouco antes, né? Então, ao mover essa parte de RH, ela é bastante forte, ela é bastante completa no ClickUp, né? Porque querendo ou não, o ClickUp foi fundado lá em 2017 como uma ferramenta interna, né? Então pode ter certeza que o pessoal do ClickUp queria gerenciar suas atividades e pode ter certeza que, acho que é recursos humanos, né? Gerenciar pessoas, tarefas onde cada pessoa está trabalhando é muito complexo. Então pode ter certeza, se você trabalha com recursos humanos e quer implementar o ClickUp na sua empresa, a parte de documentos vai cair muito bem com a parte de RH, né, ou a parte de calendário, a parte de automação, de formulários. Isso junta tudo em um único ecossistema, beleza, pessoal? É isso que é bacana da ferramenta. E aqui, para terminar, uns exemplos que eles dão, né, não vamos nos limitar somente a esses, mas se você trabalha com TI, por exemplo, você consegue gerenciar seus tickets, saber o que está rolando com o progresso de cada ticket, você consegue granular esses tickets, né? O pessoal de TI tem muito disso, né? Você às vezes tem um ticket que precisa de uma outra dependência, que precisa de outra pessoa trabalhando nisso para o ticket poder ser fechado e assim por diante. Então você consegue granular de várias e várias formas
cada atividade do ClickUp, tá? E o mais legal disso tudo é que aqui em cima eles colocam, né? O ClickUp foi feito por times pequenos, seja de uma pessoa ou até mesmo mais de 1.000 pessoas. Por isso que eu quero reforçar, galera, e coloquem isso na cabeça de vocês. Não importa se você já trabalha numa empresa e você quer usar o ClickUp especificamente só para você, tá? Se você quer ser um pouco mais produtivo na sua função, o ClickUp vai te auxiliar nisso. Se você tem um time pequeno ali de 3, 4 pessoas trabalhando com você, o ClickUp também vai servir, vai cair bem como uma luva. Ou se você trabalha em uma grande corporação que tem 50, 100, 500, 1.000 pessoas, o ClickUp também vai te auxiliar de uma forma bastante completa, tá? Não estou falando que é simples implementar o ClickUp numa empresa que tenha 500 mil funcionários, mas é possível. Por quê? Porque é tudo online, tá? É tudo online, está na nuvem, tem toda a parte de chat, tem toda a parte de projeto, departamento, você consegue criar várias coisas. É por isso que o ClickUp foi feito para qualquer indústria, de qualquer segmento do mundo, tá? Isso é garantido, isso é muito bacana. A gente vai aprofundar sim mais isso aqui no canal Gestão ClickUp, tá? Mas eu quero mostrar para vocês que se vocês querem usar a ferramenta, não tem um momento certo, tá? Ela vai te servir para qualquer momento. É isso que eu quero dizer. Aqui a gente tem uns exemplos de algumas pessoas que usam, né, o ClickUp. Não gosto desse rapaz aqui do Webflow, que é uma empresa de gerenciamento de sites ou de desenvolvimento de sites. Aqui a gente tem uma outra empresa também que eu não desconheço, mas... E tem esse rapaz aqui, que inclusive é brasileiro, né, Gabriel Hoffman. Ele é do Brasil, se não me engano ele trabalha no ClickUp agora, mas olha que bacana, tem gente aí no Brasil já usando a ferramenta há muito tempo e dando um passo a mais aí e indo trabalhar na própria empresa, né? Isso é mais legal ainda. Bom, aqui ó, o que eles querem dizer? O ClickUp te permite um suporte praticamente 24 horas por dia, tá? Mesmo no plano pago, quer dizer, no plano gratuito, sim, pessoal, mesmo no plano gratuito você consegue ter o suporte do ClickUp praticamente qualquer hora do dia. Isso é fenomenal, tá? Isso é um diferencial muito grande frente a outras softwares e outras empresas que te vendem serviços similares. Lógico, se você quer o suporte do ClickUp, você vai precisar saber falar inglês, mas o que eu quero mostrar nesse canal, Gestão ClickUp aqui no YouTube, é que não precisa depender do suporte se você entender os fundamentos do ClickUp e se você souber como funciona, o que está por trás, né, na parte de hierarquia, visualizações, listas, automações e assim por diante, tá? O software sim permite que você trabalhe de forma bastante independente e intuitiva, mas não deixa de fora quem realmente precisa entrar em suporte. Às vezes você já tem um processo, um departamento inteiro trabalhando há muitos anos com outra ferramenta, vamos supor o Trello, ou mesmo nenhuma ferramenta de gerenciamento de projeto, né? Às vezes você precisa do suporte, o suporte pode te auxiliar a trazer todas as informações para a plataforma, tá? Eu não sou muito especialista nessa parte de suporte, mas a gente pode sem dúvida estar discutindo juntos, contribuindo aí se vocês realmente precisarem do suporte em si, tá? Eu posso sem dúvida auxiliá-los de qual caminho seguir, beleza? Bom, aqui então para finalizar o vídeo, né? A gente já está aqui quase no tempo. A gente pode ver nessa parte do footer, né? Aqui do rodapé do site, algumas colunas e aqui onde estão os links mais importantes da plataforma, tá? Novamente, se você não fala inglês, não quero que você fique explorando isso, porque vocês não vão entender, mas basicamente aqui está mostrando quais os softwares que o ClickUp substitui, né? Nessa coluna aqui, principalmente o Monday, Asana, Trello. Então você consegue ver, por exemplo, se eu clicar aqui no Trello, ele te dá um comparativo de quais funções o ClickUp tem e quais funções o Trello não tem, né? Ou, por exemplo, o que está faltando. E isso é muito legal, porque você consegue ver de uma forma bastante simples, vale a pena implementar o ClickUp, né? Por exemplo, aqui o Trello, ó, tem várias funções que você precisa pagar para ter, né? Se você quiser ter mais de 15 visualizações, você precisa pagar lá um plano do Trello. Enquanto o ClickUp é tudo de graça, gente. E é tudo de graça mesmo, tá? Olha só que legal. Essa ferramenta é muito poderosa e por isso que eu recomendo que vocês comecem a utilizar isso para não ficar perdendo muito tempo com outras ferramentas, beleza? Olha só quanta coisa de graça que o ClickUp tem e o Trello não tem, tá bom? Aqui a gente está comparando especificamente o Trello, mas se vocês quiserem comparar concorrentes do ClickUp, essa coluna aqui, ó, a quarta coluna do rodapé vai te mostrar mais ou menos
essa comparação, tá bom? Aqui tem as funcionalidades, né, que eu estava explicando um pouco por cima anteriormente. Eu não quero detalhar uma por uma, senão esse vídeo aqui vai ficar extremamente longo, mas aqui as funcionalidades vai mostrar para vocês. Opa, aqui voltou. Deixa eu carregar a tela aqui, que a minha internet não está muito boa. Ela vai te mostrar, né, cada função da ferramenta e como que você usa. Eu recomendo clicar nessa tela assim para vocês se familiarizarem com o layout, né, da ferramenta. Né, a gente tem aqui umas animaçõezinhas que mostram mais ou menos por cima que cada coisa faz, mas assim por diante, tá? É muito bacana, tá, gente? E aqui, ó, se você vier nessa parte do meio, né, nessa seção 2, aqui a gente tem as visualizações em si, que eu estava explicando antes, né? Ó, cada tarefa, cada projeto, você consegue visualizar de forma diferente as mesmas informações, tá? E aqui são muitas, tem muita coisa que dá para fazer, tá vendo? Ó, mapas mentais, Kanban, né, as atividades, ou seja, que cada pessoa está trabalhando em quê, Gantt chart, linha do tempo, tabela, até mesmo mapa. Você trabalha com atividades geográficas, né, e você precisa gerenciar de uma forma visual, e o que está rolando em cada localização, tudo isso é integrado. E é muita coisa, gente. É muita coisa mesmo, tá? É muito bom. Isso que eu gostaria de trazer para vocês nesses vídeos, beleza? Bom, eu não vou entrar em muito mais detalhe nessas partes aqui, mas eu quero mesmo que vocês entrem no site clickup.com e comecem a explorar, clicando nas coisas para ver ou se familiarizar um pouco mais com o layout da empresa, né, com software, porque no próximo vídeo a gente vai mostrar como que se cria uma conta, tá? Então eu gostaria que vocês já entendessem mais ou menos como que é a ferramenta e quais os benefícios que ela pode trazer para você e para sua empresa, tá bom? Gente, para finalizar, eu quero deixar novamente aqui, deixar bem claro que no próximo vídeo a gente vai começar a criar nossa conta e já nesse vídeo 2 eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link, tá? Se vocês clicarem nesse link, já pode criar a sua conta diretamente desse link ou entrar lá no site clickup.com e criar a sua conta aqui na parte de cima no sign up. A vantagem de usar o meu link é que é um link de referência, né, de recomendação e nada mais, nada menos eu vou ganhar alguns pontinhos, não é nada monetário, não é nada financeiro, mas como contribuição, se vocês usarem o meu link, eu vou ganhar alguns créditos para usar no ClickUp e continuar mostrando as funções mais a fundo para vocês. Mas fique à vontade para entrar no site clickup.com e fazer a conta a partir de então. Ou espere até o vídeo 3, que sai logo em seguida, e a gente pode seguir passo a passo juntinhos ali, criar nossa conta, beleza? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui nessa parte de explorar o site, né? Novamente, tem centenas de links que vocês podem clicar aqui e se familiarizar. Lembrando que o ClickUp é disponível na versão mobile também, tá? No celular, você consegue gerenciar seus projetos no celular. A gente vai ter vídeo específico para isso também, mas para finalizar, é isso que eu quero mostrar para vocês, tá bom, gente? Vamos se familiarizar com o software, vamos entender que cada coisa funciona, que cada botão significa e a gente vai ser muito mais produtivo em 2022. Pessoal, forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais.